Neemias, capítulo 3, versos de 1 a 32. Vamos ler, como disse, os versos 1 e 3. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstruir até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os muros de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Até aqui. Mas, como disse, nós vamos nos ater aos versos de 1 a 32. O tema da nossa reflexão, considerando o que o capítulo 3 ressalta, é: a restauração passa por mãos disponíveis. A restauração passa por mãos disponíveis. Deus, neste momento, pedimos que Tu venhas falar conosco. Desejamos tão somente ouvir Tua voz. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te, escutar-te. Assim sendo, que Tu possas falar conosco, em o nome de Jesus. Amém e amém. A restauração passa por mãos disponíveis. Nós já estudamos o capítulo 1 e 2 do livro de Neemias. E vimos que em 445 a.C., Neemias foi informado por seu irmão Hanani, isso está no capítulo 1, que a cidade de Jerusalém, juntamente com seus habitantes, estava em ruínas. E por esta razão, Neemias se dispõe a reconstruir não só os muros de Jerusalém, mas a honra, a dignidade do seu povo. No capítulo 2, nós vimos Neemias diante do rei Artaxerxes I, sendo inquirido pelo rei, já que o rei havia percebido uma certa tristeza em Neemias, acerca da razão de sua tristeza. Neemias, então, abre a sua alma diante do rei, externando o seu desejo de ir até Jerusalém a fim de reconstruir os seus muros. Neemias havia posto diante de Deus o seu anseio, o seu desejo de executar tal serviço. Deus, então, o ouve. Deus, então, o escuta. E assim, Deus abre um caminho no coração do rei, o caminho da permissão, para que Neemias pudesse ir até Jerusalém, a fim de reconstruir os seus muros, e, como disse, a dignidade, a honra dos seus habitantes. Neemias vai, como nós vimos, quando estudamos o capítulo 2, inspeciona a realidade dos muros, como o povo estava vivendo, depois retorna, já com um mapa de execução
definido. O capítulo 3, objeto do nosso estudo, hoje, é o capítulo do início da reconstrução dos muros. É o capítulo onde as mãos são postas na obra. É o capítulo, portanto, das mãos disponíveis. É o capítulo, portanto, de corações na obra de Deus. Por essa razão, eu resolvi pensar com vocês neste tema: a restauração passa por mãos disponíveis. Isso porque é impossível reconstruirmos no reino de Deus, fazermos no reino de Deus, sem que haja mãos disponíveis, sem que haja corações na obra de Deus. Nós percebemos em toda a narrativa do capítulo 3, pessoas distintas, envolvidas na reconstrução dos muros de Jerusalém. O capítulo 3 apresenta, portanto, um povo unido, de mãos dadas, a fim de executar a reconstrução dos muros de Jerusalém. É impossível, irmãos, plantarmos igrejas, revitalizarmos igrejas, sem mãos disponíveis, sem corações na obra de Deus. É impossível vermos esta igreja desenvolvendo, crescendo, sem que haja aqui mãos disponíveis, corações nesta obra que é a obra de Deus. Assim sendo, eu digo a vocês que mãos disponíveis têm um coração na obra de Deus, em primeiro lugar, porque sente a dor do povo. Vejam, verso 1, que a reconstrução dos muros de Jerusalém começa pela porta das ovelhas. A porta por onde as ovelhas destinadas ao sacrifício no templo passavam. Eu entendo que isto aponta para a cruz de Cristo. E vocês sabem que a cruz de Cristo indica tomar o lugar de alguém, se colocar no lugar de alguém. A porta das ovelhas, em outras palavras, é a porta da cruz. É impossível existir restauração sem que haja a passagem pela porta das ovelhas, sem que haja a passagem pela cruz. Porque só sente a dor do outro quem passou pela porta das ovelhas, quem passou pela cruz, quem foi crucificado juntamente com Cristo na cruz, se torna empático para com a dor do outro. Eu estava, certo dia, lendo a biografia de Amy Carmichael, uma missionária irlandesa que atuou por 55 anos na Índia, resgatando meninas
abusada sexualmente em templos hindus. Sabem por quê? Porque Amy passou pela porta das ovelhas. Ela sentiu a dor de muitas meninas abusadas sexualmente nos templos hindus, porque ela passou pela porta das ovelhas em Cristo, porque ela passou pela cruz em Cristo. Certa feita, Amy disse: Deus não me chamou para fazer nada fácil. Deus me chamou para fazer as coisas certas. Se nós desejamos ver esta igreja sendo desenvolvida, crescendo cada vez mais, nós precisamos, em o nome de Jesus, nos colocar na condição do outro que está passando por momentos difíceis. Nós precisamos sentir a dor uns dos outros. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Nós precisamos ter a sensibilidade para sentirmos a dor do outro. Nós precisamos ter corações sensíveis, empáticos às necessidades dos nossos irmãos. Mãos disponíveis têm um coração na obra de Deus, em segundo lugar, porque entende o valor da coletividade. Neemias 3, versos 2, 5, 12 e 17. Apresenta pessoas distintas se envolvendo na mesma obra. Verso 2. Temos homens de Jericó, uma cidade que ficava a 25 quilômetros de distância de Jerusalém. Ainda Zacur, filho de Inri. Verso 5, temos os tecoitas, da cidade de Tecoa, uma cidade que ficava de 16 a 20 quilômetros de Jerusalém. Verso 17, nós temos os levitas. Vejam que nós temos aqui pessoas distintas se envolvendo na mesma obra, a conectividade, mãos disponíveis, andando juntas, a fim de reconstruírem não só os muros, a parte física, portanto, de Jerusalém, mas a honra, a dignidade do povo. É impossível existir reconstrução, revitalização, plantação de igrejas, sem a consciência de que precisamos andar juntos, de mãos dadas, pessoas distintas, cidades distintas, distantes de Jerusalém, que haviam se unido com o intuito de participarem da mesma obra. O reino é edificado por mãos diversas, trabalhando lado a lado com o mesmo propósito. Você quer ver esta igreja crescendo? Você quer ver esta igreja desenvolvendo? Você precisa trabalhar lado a lado, lado a lado. Ou seja, junto com seu irmão, tendo o mesmo propósito. Jesus já disse que reino dividido não subsiste. Se há cisma, se há divisão, se há desencontros, se não há, portanto, o mesmo objetivo, é impossível acontecer algo grandioso vindo da parte de Deus. Precisamos falar a mesma língua, precisamos ter o mesmo objetivo. Não importa se somos pessoas com condições economicamente falando distintas.
com personalidades distintas. O que importa é, mesmo sendo pessoas distintas, estarmos juntos, tendo-nos o mesmo propósito, ver esta igreja crescendo, desenvolvendo cada vez mais, dia após dia, momento após momento, ano após ano. É impossível desenvolvermos com bairros existindo em nosso meio, guetos, partidos. Se há necessidade de reconstruirmos alguns muros aqui, precisamos nos unir. Precisamos estar juntos, precisamos ter o mesmo propósito, a mesma intenção, precisamos prosseguir em direção do mesmo alvo. O mesmo alvo. Me vem à mente o que William Booth, fundador do Exército da Salvação, disse certa feita: o cristianismo é uma brigada de resgate, não um clube de membros. Vocês sabem que Booth, quando funda o Exército da Salvação, funda com um propósito: reunir pessoas distintas, ex-traficantes, ex-prostitutas, a fim de fazer com que estes, encontrados pelo Evangelho, viessem a falar do Evangelho, a fim de que outros que viviam como outros, cuja vida se assemelhava com estes, viessem a ser mudados, transformados. Pessoas distintas caminhando juntas. O muro está aí diante de nós. Quantas partes desse muro precisam ser reconstruídas? Talvez inúmeras, mas é certo que só vamos reconstruir se estivermos juntos. A coletividade que o capítulo 3 nos apresenta é impressionante. Povo unido, mesmo propósito, mesmo foco, mesmo objetivo. Mãos disponíveis, têm um coração na obra de Deus. Em terceiro lugar, mesmo quando outros se negam a participar. Verso 5, destaca que alguns nobres não quiseram pôr a mão na massa. Nem todos que têm títulos têm disposição. Nem todos que têm nome têm entrega. Os nobres arrogantes, em sua posição, recusaram o convite de Deus. O Espírito Santo não os omitiu da memória da reconstrução. Fez questão de mencionar que estes não puseram a mão na massa. A gente tem que continuar fazendo, mesmo quando alguns não manifestam o desejo de fazer. A gente tem que continuar trilhando os caminhos da reconstrução, mesmo quando alguns se recusam a trilhar os caminhos da reconstrução. Sempre vão existir alguns que vão cruzar os braços, que não vão fazer nada, omissos, negligentes, insensíveis, sem um pingo de empatia para com a necessidade, pensando na igreja da igreja. Me vem à mente Hudson Taylor, que foi missionário na China por anos. Isto porque, antes de ir para a China,
na Inglaterra, médico, quando o mesmo externou o desejo de evangelizar os chineses, ouviu de muitos: você está doido? O que você vai fazer nesse país? Houve oposição, houve recusa, mas Hudson Taylor não desistiu. Ele foi e se tornou um dos grandes missionários, considerando a história das missões da Igreja de Cristo na Terra. Taylor não cruzou os braços em percebendo oposição. Irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, ante a inércia de alguns, não paralisarmos, não nos acomodarmos, não estagnarmos. Nós precisamos fazer parte da reconstrução, do desenvolvimento, da revitalização dessa igreja. Mesmo que haja entre nós alguns que estão inertes, paralisados, estagnados, sem um pingo de disposição de ver esta igreja crescendo, desenvolvendo, se tornando uma igreja forte, capaz de manter missionários, não só aqui, mas em muitas partes do mundo. Em quarto lugar, mãos disponíveis têm um coração na obra de Deus e por isso trabalham com o que têm. Verso 8, destaca que Anania, um perfumista, pôs a mão na massa. Isso é interessante. Um homem que não tinha experiência na construção. Todos estavam engajados. É o que você tem. É o que Deus colocou em suas mãos, que você deve disponibilizar para que seja usado na obra de Deus. Entre os construtores não estavam apenas engenheiros ou pedreiros, mas perfumistas, ourives e comerciantes. O muro se levanta por mãos improváveis. Tinha engenheiro, tinha pedreiro, mas tinha ourive, tinha perfumista, tinha comerciante. Eu não vou fazer porque eu não tenho condições. Eu não vou fazer porque eu não tenho capacidade. Eu não vou fazer porque eu não sei. Eu não vou fazer porque eu não tenho habilidade para fazer. Não é esse discurso. Você sempre tem condições de fazer alguma coisa. Você sempre tem condições de somar com relação a alguma coisa. Se há mãos disponíveis, se há coração na obra de Deus, a ajuda vem do improvável. Deus faz isto. Deus age assim. Talvez você esteja pensando, eu não tenho feito porque, infelizmente, eu não tenho habilidade. Eu não consigo fazer como outros fazem. Tire esse pensamento da sua cabeça, do seu coração. Ontem nós tivemos um evento da Sinodal de Safes. E eu vi irmãs com pouca idade, com muita idade, juntas, fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo propósito, o mesmo objetivo.
Quando há disposição, as coisas acontecem, as coisas são feitas. Nós não podemos usar o que a gente acha que é incapaz em nós, para não fazermos, porque sempre há em nós algo que pode ser disponibilizado. Nós estamos precisando fazer tantas coisas, no que tange a nossa igreja. Precisamos reformar a fachada, e para isto nós precisamos de mãos disponíveis, nós precisamos de corações na obra de Deus. Talvez você não seja um pedreiro, talvez você não seja um engenheiro, e simplesmente um perfumista, um comerciante, mas você serve. Você pode ajudar, você pode fazer parte, para que você não esteja na memória da reconstrução, como estes nobres, que se negaram a pôr as mãos na massa com relação a esta igreja. Mãos disponíveis têm um coração na obra de Deus, em quinto e último lugar, porque vê o propósito, não o peso. Porque vê o propósito e não o peso. O verso 20 destaca Baruque, ressaltando que o mesmo trabalhava com grande ardor. O verbo ardor aí pode ser substituído por grande entusiasmo, grande fervor, grande intensidade emocional. Baruque não viu o peso da reconstrução, mas o propósito, e por esta razão trabalhava com entusiasmo, trabalhava com fervor, trabalhava com paixão. A gente precisa, em nome de Jesus, aprender com este homem a fazer as coisas na obra de Deus com entusiasmo, com fervor, com paixão, com intensidade emocional. É colocar o coração na obra, é colocar o corpo na obra, é colocar a vida na obra, é se entregar para ver a igreja crescendo de maneira entusiasmada. Tem muita gente que enxerga mais o peso e não o propósito, e por esta razão deixa de fazer, e por essa razão deixa de executar, e por essa razão deixa de pôr as mãos na massa. Se você é do tipo que só consegue enxergar o peso, as dificuldades por conta do tempo, por conta da sua agenda, de fazer parte de algo que tem a ver com a revitalização, com o desenvolvimento desta igreja, você não vai fazer nada. Mas se você for do tipo de gente que vê o propósito, você, independente das circunstâncias, vai fazer tudo que Deus colocar no seu coração para fazer, com entusiasmo, com fervor, com ardor. Eu fico impressionado quando eu estudo algumas biografias, porque muitas espanta, justamente porque houve entrega, houve renúncia, houve envolvimento na obra de Deus com paixão, com fervor, com entusiasmo. E uma das biografias que me impressiona é a biografia de Corrie ten Boom, uma cristã holandesa
escritora, que durante a Segunda Guerra Mundial abrigava judeus em sua própria casa. Certa feita, quando indagada, se fazia com peso, com medo, com receio, ela respondeu: não, eu faço com entusiasmo, com prazer, com satisfação, porque eu não vejo o peso, eu vejo o propósito do que eu estou fazendo. Quantos judeus não tiveram suas vidas ceifadas, porque um dia esta mulher, Core, estendeu as suas mãos, abrindo a porta da sua casa. Nós temos que fazer a obra de Deus com entusiasmo, com fervor. Não enxergando-nos o peso, mas o propósito. Qual é o propósito de você pôr o seu coração, o seu empenho, a sua dedicação nesta igreja? Ver a mesma crescendo e crescendo. Faça com entusiasmo. Faça com coração na obra, porque a obra não é minha, não é sua, é de Deus. Eu concluo dizendo a você que Neemias 3 é mais do que um registro de tijolos assentados. É um cântico sagrado, às mãos dispostas aos corações disponíveis, aos anônimos que escreveram histórias com calos. Se aqui houver mãos disponíveis e coração na obra, com certeza esta obra que é de Deus, que não é nossa, vai crescer, vai desenvolver, em o nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, converse mais uma vez com Deus. Deus amado, Deus santo, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de fazermos parte desta obra. Sabemos que a obra não é nossa, é do Senhor. E pedimos que tu venhas em nome de Jesus, sensibilizar-nos para que estejamos dispostos a fazermos parte do crescimento, do desenvolvimento desta igreja em nome de Jesus. Nos abençoe, ó Deus, para que sejamos instrumento em tuas mãos na vida desta igreja, para a glória do Senhor. Meu irmão,